Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e colaboradores do nosso trabalho com Emmanuel e Chico Xavier, junto à coleção Fonte Viva. Que bom que estamos mais uma vez estudando as palavras de Jesus. Hoje, Emmanuel nos enviou a lição denominada Mudança, do livro Fonte Viva, o nome da coleção. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Lucas 9:53. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Nos tempos de Jesus, haviam duas classes de pessoas que se dividiam a sociedade, que Jesus denominava os fariseus e os publicanos. Esses eram crentes, acreditavam em Deus e tinham suas maneiras características de fazerem as suas reverências. No entanto, existiam aqueles outros, que eram chamados samaritanos, que eram dissidentes, eles não tinham nenhuma crença. Eles eram pessoas que viviam no mesmo lugarejo, no mesmo lugar, mas não eram crentes, eles não tinham crença em Deus. Então, por isso, Emmanuel coloca aqui na passagem que os samaritanos, reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los, porque eles sabiam que Jesus era filho de Deus, levava a palavra de Deus, e eles não acreditavam em Deus. Então, eles negaram a passagem. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém para nós simboliza aqui testemunho de fé, mas também pode simbolizar um determinado lugar que na época era Jerusalém, uma cidade, mas que agora pode ser toda a terra. Seria onde nós habitamos, seria a grande Jerusalém. A grande Jerusalém que os homens precisam se entender. Jerusalém para nós simboliza aqui testemunho de fé, ou seja, eram aqueles que criam e os que não criam em Deus. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual, ou seja, busque conhecer ao Cristo, busque conhecer ao Pai, o nosso Pai Celestial, para que os homens comuns, aqueles que não têm nenhuma crença, desorientados e discutidores, lhes cerrem as portas do coração. Eles não conhecem a Deus. João, o evangelista, tão docemente nos ensinou que aqueles que não acreditam em Deus, não é porque eles não querem acreditar, não é porque eles sejam maus, é porque eles não conhecem a Deus. Ele, inclusive, diz assim, eles não têm visto a Deus. Ou seja, eles ainda não descobriram a grandeza
desse ser eterno, desse espírito eterno, dessa força eterna denominada, que nós denominamos Deus, que na verdade não é um ser como nós, de carne e osso, mas é o Deus, é causa primária de todas as coisas. Como nos diz Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? O que é Deus? Não é quem é Deus. Então, como não é uma pessoa, é uma energia, é uma força, é causa primária, energia suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nem todos o conhecem, muitos não ouviram falar dele, ou se ouviram falar, não deram importância. E quando as pessoas se mostram de outro tanto dispostas a conhecer Jesus, a conhecer os ensinamentos do Cristo, a conhecer o Pai Celestial, essas pessoas se afastam, elas não querem conhecer. Na verdade, elas preferem até não ouvir falar, para não ter o compromisso de saber quem é. Porque elas sabem, dentro delas existe aquela certeza de que eles são filhos de Deus. Eles sabem. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Eles não querem conhecer aqueles que se encontram com Jesus, aqueles que se identificam com Jesus. Eles querem conhecer, eles querem se ligar àqueles que não têm nenhuma ligação com o Mestre. Então, Emmanuel fala os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Não os samaritanos daquela época, mas os samaritanos do mundo, desse mundo que a gente vive hoje. Ou seja, daqueles que vivem largados das coisas de Deus. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados possuem, por enquanto, na Terra, luzida assembleia de companheiros. Ah, sim, quando estão afastados de Deus, encontram muitos amigos, muitos companheiros. Muitos companheiros. Porque não tem compromisso com nada. Nós, quando nos ligamos a Jesus, quando conhecemos a doutrina espírita, nós sabemos que temos compromissos. Nós sabemos que temos que abandonar os nossos vícios, as nossas más tendências. Nós temos que largar o que não é bom. Nós temos que deixar para trás muita coisa. Mas eles não querem deixar nada para trás. Eles se locupletam com todos esses vícios. E se eles gostam desses vícios, embora sejam filhos de Deus e um dia tenham que largar, porque um dia eles terão que largar, ou por vontade própria, ou por necessidade da encarnação, um dia eles terão que largar. E nesse dia, então, eles vão dizer, por que eu demorei tanto? Mas prosseguindo com Emmanuel. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É muito triste, a gente até fala isso, mas é a realidade. Aqueles que vivem no mundo, que são
das coisas do mundo, estão ligados às coisas fugidias, passageiras do mundo, esses têm muitos companheiros, vivem sempre alegremente. Agora, quando ele encontra aqueles outros irmãos que se voltam para o testemunho de sua confiança em Deus, negando os velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. E aí é que mora a nossa força capaz de dizer realmente, eu quero seguir com Jesus. Senão nós ficaríamos como o mancebo da parábola que Jesus contou, que ele disse que seguia todos os mandamentos do Pai, mas Jesus lhe disse, bom, se você segue todos os mandamentos, você pode me seguir desde que, e como ele era muito rico, Jesus diz, desde que você venda tudo que tem, dê tudo aos pobres, e depois você vem e me segue. Mas o mancebo, que era muito rico, como contou Jesus, preferiu não vender tudo que tinha e deixar de seguir Jesus. Aqui, mal comparando, né, podemos dizer que aqueles que não querem abrir mão das vantagens do mundo, vantagens aqui entre aspas várias vezes, porque o mundo nos dá e nos tira. Então, a gente não tem vantagens no mundo. A gente tem ilusões no mundo. O mundo nos dá muitas ilusões. Mas vantagens, coisas reais, só a espiritualidade superior, só o nosso Pai nos dá. Só Deus, só Jesus. As coisas reais, as coisas realmente que nos fazem crescer, nos dá a renovação da fé viva em nós, só as coisas de Deus. As coisas do mundo, só a espiritualidade nos dá as coisas boas. As coisas do mundo não nos trazem nenhum benefício. As coisas do mundo nos trazem muitos prejuízos. Ao longo do tempo, nós chegamos a essa conclusão, muitas vezes tarde demais, porque seguimos sozinhos. Quando descobrimos a nossa fé viva, que vamos seguir a Jesus, vamos nos entregar ao Pai Celestial para fazer aquilo que Ele nos ensinou através de Jesus, aqueles companheiros do mundo nos abandonam, porque nós não queremos mais nos acompliciar nos erros. Então, eles nos abandonam e nós seguimos sozinhos. Cá fazendo um parágrafo, um parênteses, é bom que nós destaquemos o seguinte, isso também acontece com os desencarnados. Nós, encarnadas, encontramos muitas vezes problemas sérios com irmãos já desencarnados que cobram de nós, outros aqui encarnados, a nossa participação na vida deles, seguindo esses caminhos errados. Quando nós queremos seguir o caminho certo com Jesus, com o nosso Pai, eles vêm nos cobrar, muitas vezes, porque dizem, mas você fazia parte dos meus crimes, você era companheiro dos meus delitos, dos meus erros, da minha história, e você disse que não ia me deixar, mas você deixou para seguir esse outro. É assim que eles se manifestam. De qualquer forma, é um parêntese que estamos fazendo, mas para saber que isso não acaba nesta encarnação, que este abandono, ele se dá nesta encarnação e a cobrança, muitas vezes, nos segue para outras existências, ou a volta na pátria espiritual e em novas existências.
isso acontece. Portanto, sigamos com Jesus sem temer, porque se isso acontece, é porque estamos seguindo no caminho certo. Se nós estamos no caminho certo, nada deve nos deter. Nada, absolutamente nada. Nós estamos certos. Nós estamos perfeitamente certos. E, portanto, com a negação dos velhos caprichos, na maior parte das vezes, nós somos constrangidos a seguir sem ninguém, porque não temos mais aqueles velhos caprichos. É que habitualmente, em tais ocasiões, diz Emmanuel, o homem se revela modificado, o que não agrada aos companheiros da véspera. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los. Está disposto a mudar, a ser uma pessoa nova em Cristo, através da doutrina espírita, através da doutrina que nos leva a Jesus, ao nosso Pai eterno. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço, diz Emmanuel, para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Na família, nós temos problemas em relação a isso, porque queremos ser uma pessoa nova, seguindo os ensinamentos do Cristo. Mas aqueles que fazem parte da nossa família, dentro do lar, não pensam como nós ou ainda não alcançaram esse estágio. Vão alcançar um dia, mas ainda não alcançaram. Então, nesse momento em que há o conflito, o seu aspecto que sofreu a metamorfose profunda, a nossa, o nosso aspecto, aquele que sofreu a metamorfose profunda, que se modificou, não agrada a quem está dentro do lar. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus. Voltando esse parágrafo, que é o parágrafo final que Emmanuel nos diz. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los, a golpes de imenso esforço, para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus. Ele se renovou para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. O caminho é longo, mas a nossa proteção é imensa. Graças a Deus, meu Pai, que já te conhecemos. Vamos despertar para essas realidades aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eles não conhecem, sofrem, meu Pai. E um dia conhecerão, mas nós que já conhecemos, vamos dar as mãos e abraçar o nosso planeta para podermos levar à nossa casa o crescimento que a Terra precisa.
para que nós possamos sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Com a nossa ajuda, no bem, para o bem, com a nossa renovação. Em nome do nosso Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser.